A paz, povo de Deus, estamos aqui em mais um dia do Propósito de Fé 365, PDF 26, e que esse dia seja um dia muito abençoado. Nós estaremos trazendo a história aí, vamos falar de Israel, agora na terra de Gozém, no Egito, com toda a sua descendência, onde Deus reservou um lugar para que ele pudesse permanecer com toda a sua família. Ali chegaram com 70 pessoas e vão sair com mais de 400 mil. Então a gente vê, ficaram ali por 400 anos e vão sair com milhões de pessoas da terra do Egito. Deus vai cumprir a promessa que fez sobre a vida de Abraão, sobre a vida de Isaac e sobre a vida de Jacó, de que multiplicaria a sua descendência a milhões, a ponto de tomar praticamente toda aquela região do Egito. Então aqui inicia um tempo novo para a família de Jacó, Israel, sob os cuidados de José, então governador do Egito. E gostaria de agradecer já a todos que estão nos acompanhando. Ontem nós tivemos uma live, espero que tenha sido uma bênção. Quem participou com a gente aí pode mandar aí um oi, falar como que foi, gostaram. A live ontem trouxe um tema muito importante: assuma o controle da sua mente. Nós vimos a importância de uma mente saudável. Nós falamos que a saúde mental não está relacionada com a ausência de doença mental, mas sim está relacionado com a qualidade de vida que você leva, da forma como que você enfrenta as dificuldades, as suas emoções de uma forma equilibrada, da forma como que você se relaciona com as outras pessoas. Tudo isso promove a saúde mental. Os hobbies, as atividades. Bom dia, foi uma bênção, que bênção. Eu tomo posse aí dessa bênção que foi, e espero que você também tenha tomado posse ontem e continue tomando posse todos os dias, porque todos os dias Deus tem uma palavra nova no seu coração. Então a gente viu a importância. Nós estamos no mês de Janeiro Branco, cuja campanha é sobre a saúde mental, a importância de termos não apenas o controle da nossa mente, mas é importante termos a saúde mental para que tenhamos uma qualidade de vida. E a saúde mental, ela nos proporciona um maior controle, porque você está a todo momento consciente das suas emoções, dos seus pensamentos, e busca estrategicamente agir para poder trazer para a sua vida mais qualidade. Aí você vai percebendo que quanto mais saudável mentalmente, mais controle você tem sobre a sua mente, sobre a sua vida, mais qualidade de vida você tem. Nós falamos da importância das relações interpessoais aí, onde as pessoas devem buscar interações mais saudáveis, evitar relacionamentos, situações tóxicas, estressantes, saber organizar a sua vida, ter uma vida mais equilibrada entre o trabalho, entre a diversão, entre o lazer, com a família, com as coisas que lhe faz bem. Tudo isso promove a saúde mental. Vimos a importância sempre quando tivermos algum problema e não conseguirmos resolver sozinho, que nós possamos procurar pessoas capacitadas, pessoas que podem nos ajudar. E aproveitando a oportunidade, eu coloco aqui o meu contato à disposição para quando vocês precisarem, 99104-9123, DDD 33. A gente também faz atendimentos terapêuticos, a gente está sempre dando essa assessoria, essa mentoria quando precisarem. Desenvolvemos trabalhos de coach, de mentoria e esse trabalho terapêutico. Então podem entrar em contato.
a gente vai estar sempre à disposição para poder apoiar, ajudar, orientar, desenvolver esse trabalho de mentoria, para que vocês possam alcançar uma qualidade de vida, para que vocês possam ter uma mente saudável, para que você possa viver uma vida plena em equilíbrio e em expansão de consciência. O nosso canal do YouTube é Uma Nova Consciência. Nós queremos que as pessoas passem a conhecer mais de si, conhecer mais do espaço onde vive, conhecer mais das outras pessoas, porque isso é muito importante para as relações interpessoais, estarem mais conscientes, expandir a sua consciência para aquilo que somos, para aquilo que Deus nos trouxe aqui, para o propósito de Deus para as nossas vidas, para expandir a nossa consciência sobre a nossa realidade em relação às pessoas, em relação a nós mesmos. E isso é muito importante, porque quanto mais nós buscamos nos conhecer, mais nós temos uma qualidade de vida, mais nós estamos sob o controle da nossa vida, nós não estamos à mercê das situações, das circunstâncias, nem das nossas emoções. Então fica aí, bom dia, foi uma bênção, que maravilha, Silvio. Receba aí, toma posse. Maíra sempre entrando, tomando um cafezinho da manhã com a gente, né, Maíra? Eu acho que vou começar a trazer o meu cafezinho para cá todas as manhãs para tomar com vocês, tá bom? E ontem, conversando com a Maíra, falou assim: Edson, eu gosto todas as manhãs de tomar o meu café da manhã com você. Aí a gente está trazendo, a gente traz o pão da vida, o maná que desce dos céus, e vocês com um cafezinho, aí fica perfeito. A gente com um cafezinho, o pão, o maná que nos alimenta, que alimenta o nosso espírito, né? Aí tudo fica perfeito. É isso que nós queremos, que vocês entendam que todas as manhãs, às 6 horas, de segunda a sábado, nós estamos trazendo aqui o seu café da manhã, o pão para alimentar o seu espírito, o pão que desce dos céus, para poder encher o seu espírito, para alimentar, porque o pão que nós comemos no dia a dia, ele pode encher o nosso estômago, dar sustento ao nosso corpo, mas nós precisamos encher o nosso espírito da palavra de Deus, do Espírito de Deus, da comunhão com Deus, para que nós tenhamos o sustento para, em todas as dificuldades, termos força suficiente, força espiritual, para poder continuar a nossa caminhada, a nossa jornada, prosseguindo avante. É isso que Deus tem sido para nossas vidas. O alimento, sim, sempre tem sido uma bênção. Então vai tomando posse aí, cada um que vai recebendo aquela bênção de Deus, o pedacinho do pão que Deus está distribuindo, já é o suficiente todas as manhãs para matar a sua fome espiritual, para te sustentar, para te dar força, coragem, ânimo e, acima de tudo, sabedoria, e entrar nessa comunhão plena com o Senhor. Então vamos em Gênesis 47. Então veio José e anunciou a Faraó e disse: meu pai, meus irmãos, e suas ovelhas e suas vacas, com tudo que tem, são vindos da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gozém. A terra de Gozém é aquela terra que eu te falei que estava ao nordeste do Egito, uma terra muito rica em pastagem, e muito rica também aí em recursos hídricos. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 homens, e os pôs diante do Faraó. Então José foi juntamente com alguns de seus irmãos até o Faraó, para que ele pudesse saber, conhecer a sua família, que pudesse saber onde que eles estavam. Então disse Faraó a seus irmãos: qual é o vosso negócio? Lembra que José havia orientado os seus irmãos a falar que eles eram agricultores, que trabalhavam com gado também, com ovelhas, que estavam a cuidar da terra e cuidava das ovelhas, enfim, justamente para determinar que aquele local, Gozém, fosse o local onde o Faraó pudesse mantê-los ali, porque era um lugar mais afastado, era um lugar que estava numa região mais favorável para as pastagens, para o gado. Então
estrategicamente, José manteve seus irmãos ali e apresentou seus irmãos ao faraó, para que, quando ele perguntasse, o próprio faraó visse que eles estavam numa região que era propícia para eles mesmos, que eram criadores de gado, de ovelhas, porque era uma região de muita pastagem. E assim, o faraó perguntou. Então disse o faraó aos seus irmãos: qual é o vosso negócio? E eles disseram a faraó: teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como os nossos pais. Sempre fomos pastores de ovelhas, esse é o nosso negócio. Disseram mais o faraó: viemos para peregrinar nessa terra, porque não há pasto para as ovelhas dos nossos servos, dos teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos que teus servos habitem na terra de Gozém. Aqui, Deus revela algo maravilhoso. Eu às vezes me surpreendo com a ação, mover do Espírito Santo nas nossas vidas em alguns momentos. Você não precisa estar preparado, mas Deus vai te preparando, vai te capacitando. Você não precisa ser o maior, você precisa ser apenas aquele que se coloca como servo, para que Deus possa usá-lo como canal de bênção. Você não precisa saber todas as coisas. Deus te orienta no momento certo, na hora certa. Deus traz à luz o entendimento para você. Eu falo porque eu não venho aqui preparado no sentido de eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, isso aqui Deus vai falar ao coração. Não, eu me permito ser usado por Deus para que Ele possa, através de mim, trazer a mensagem para vocês. E aqui eu lendo esse versículo, Deus já me orientou para uma interpretação aqui fantástica. Eles falam que são peregrinos nessa terra. Olha para vocês verem, peregrino nessa terra. Olha o que Deus me fala aqui, e eu espero que vocês recebam isso. Nessa terra, nós estamos como peregrinos. Essa aqui não é a nossa morada. A nossa morada é aquela que Deus já preparou para nós. Aquela que Deus tem uma promessa para nós. O nosso reino não é esse reino aqui, não é o reino da terra. O nosso reino foi aquele reino que Jesus veio anunciar. Observe que quando Jesus veio a essa terra, eu estou falando aqui, gente, eu chego a arrepiar, porque é grande demais, é grandioso, assim, a revelação de Deus para nossas vidas, e isso traz para a gente uma orientação para mudar totalmente a nossa vida, totalmente a nossa concepção daquilo onde que nós estamos focados. Ontem eu falava sobre a importância de nós controlarmos a nossa mente, ter uma mente saudável, trabalhando com o nosso foco. Onde que está o seu foco? Onde que você está colocando a sua visão, os seus pensamentos? Onde que está o seu coração? E aqui, quando eu li essa palavra, viemos para peregrinar nessa terra. Aí Deus me revela: gente, nós estamos aqui como os peregrinos. Essa terra não é nossa. Jesus veio aqui para mostrar, para nos apontar que existe, uma terra muito mais próspera do que essa, um reino muito mais próspero que esse. Ele veio para anunciar o reino dos céus, onde ele seria governador. E o seu povo, os seus discípulos acreditavam que ele veio aqui, que o Messias viria para poder governar nessa terra. Você não veio para poder governar sobre essa terra. Você veio aqui como peregrino para poder ser abençoado durante a sua passagem aqui, abençoar a vida das pessoas, fazer a diferença na vida daqueles que Deus colocou sob o seu cuidado, sobre a vida daquelas pessoas que vão passar pela sua vida, que você possa fazer a diferença, que você possa realmente ser bênção, ser instrumento de Deus, colocar. Mas Deus também veio aqui para a gente estar aqui, e Jesus nos mostrou quando veio aqui, para nos apontar para uma outra terra.
falasse aqui nessa terra, nós somos peregrinos. Eu estou preparando um lugar especial para vocês. Assim como José preparou um lugar especial para os seus irmãos em Gozém, Jesus, antes de subir aos céus, quando ressuscitou, antes de partir, ele falou: é preciso que eu vá, eu vou preparar um lugar especial para vocês. José preparou um lugar especial para sua família, para os seus irmãos. Jesus, quando morreu na cruz e ressuscitou, ele pagou o preço dos nossos pecados. Ele se colocou como sacrifício vivo para a remissão dos nossos pecados. E ele subiu aos céus e diz que ele sentou à direita de Deus Pai, que ele está lá como governador e que ele está lá preparando um lugar onde há grande riqueza, grande fartura, onde não vai haver mais fome, não vai haver mais lágrimas, não vai haver mais sofrimento, não vai haver mais desigualdade social, não vai haver mais injustiça, onde do centro dessa terra não vai haver miséria nem sequidão, mas sim uma fonte de água viva que brota, de onde nós beberemos e nunca mais teremos sede. O próprio Jesus é essa fonte de água viva. Aquele que bebe da sabedoria de Cristo, aquele que bebe dos ensinamentos de Cristo, aquele que se alimenta da sua palavra, nunca mais terá fome. E não terá mais essa visão tão míope, tão distorcida daquilo que realmente é, da sua própria identidade. Não como pecadores mais. Olha a nossa mente, nós continuamos pensando que nós somos pecadores e que nós estamos sofrendo para poder pagar os nossos pecados, e com isso, com essa crença de que nós continuamos sendo pecadores, você gera esse sentimento que você não é o bom suficiente, que Deus às vezes tem aquela indiferença ainda com você toma decisões, você faz escolhas como pecador que te leva a esse estado de pecador novamente, porque você continua pecando. Mas quando você tomar posse de que você agora está lavado, está remido pelo sangue de Jesus, que Jesus já pagou o preço pelo seu pecado, que você não tem que continuar perecendo nessa terra, porque Jesus veio e levou sobre si as suas dores, a sua iniquidade, as suas doenças, o seu pecado. Quando você toma posse, olha a palavra, quando você toma posse dessa nova identidade como filhos de Deus agora, como filhos de Deus, você pensa: eu sou co-herdeiro em Cristo de um reino muito mais poderoso que esse. Jesus foi o meu irmão, está preparando um lugar para mim. O meu irmão que está lá no governo desse novo reino, está preparando um lugar para mim. E aqui basta eu continuar como peregrino, fazendo o melhor. E muitos estão com a visão, com foco aqui, querendo, nós somos assim, ficamos na nossa inquietude da vida, queremos fama, querendo poder, querendo admiração das pessoas, queremos aceitação das pessoas, querendo coisas que não vão suprir o nosso coração, e com a mentalidade ainda de pecador, continuando pecando. Se nós tivéssemos mentalidade de filhos de Deus, se nós tivéssemos essa segurança de que somos realmente filhos de Deus, estamos em comunhão com Deus, nós não pecaríamos mais, nós não distanciaríamos mais do propósito de Deus para a nossa vida. Mas nós, infelizmente, estamos com foco nessa terra, nas coisas dessa terra, nas coisas que alimentam o nosso, vamos falar, o nosso ego, e que não alimentam o nosso espírito. Quando Deus descortinar, totalmente arrancar, e é isso que Deus está fazendo aqui hoje, Deus descortinar essa sabedoria para a sua vida, é isso que Deus tem feito no propósito de fé 365, fazer com que você assuma a sua identidade. Olha aqui o que Deus está me revelando. Os irmãos de Jesus, os irmãos de José, revelam ao faraó a sua identidade,
Revele ao mundo a sua identidade como Filho de Deus. Jesus veio a essa terra anunciar a sua identidade. Ele falou assim: aquele que me vê ao Pai, porque ele refletia a imagem do Pai. É preciso que as pessoas, quando olhar para você, você possa revelar a sua identidade. Como filho de Deus, como cristão, você refletir a imagem de Cristo aqui na terra. Você tomar posse da sua identidade. Essa terra não é a sua terra, é a terra de peregrinações. Jesus já foi e está preparando uma terra para que você possa estar com Ele. Jesus veio e anunciou que o reino dele não seria esse reino, que o reino dele é o reino dos céus. E quando a gente fala céus, não é lá em cima não, gente. O reino dos céus é na presença de Deus. Deus preparou o melhor. Deus viu que o homem estava com os olhos apenas, o seu foco, o seu comportamento todo era direcionado para essa terra das peregrinações. Aí, assim como os irmãos de José revelam ao faraó: olha, nós somos pastores de ovelhas, nós estamos aqui como peregrinos. A nossa terra, a terra da promessa, é outra. Deus quer revelar para você justamente isso. A terra da promessa de Cristo não é essa, gente. Aqui vocês estão como peregrinos, nós estamos como peregrinos. Para aqueles que acreditavam que Jesus vinha para reinar sobre essa terra, tomar o poder de Roma, assim como Pilatos confrontou Jesus sobre quem ele era, que eles falavam que ele era o Messias, ele fala assim: tu bem disseste. Ou seja, o próprio Deus revela através da boca do próprio Pilatos que ele era o Messias. Mas Jesus vem e fala: o meu reino não é esse reino. Se esse fosse o meu reino, se eu quisesse, eu daria ordem ao meu exército, aos meus anjos, e eles me tirariam daqui. Mas existe um propósito muito maior de eu estar aqui. É para libertar o meu povo da escravidão, da cegueira espiritual. É para libertar o meu povo da miséria, da fome espiritual que eles estão vivendo. Porque o meu povo não se alimenta disso aqui. Então há uma fome, uma miséria nessa terra, onde eles estavam, onde eles estão, onde nós estamos, porque nós não nos alimentamos daquilo do melhor que Deus tem preparado para a nossa vida. Aí Jesus revela que o reino dele não é esse aqui. Mas quando ele sobe, ele fala: eu vou preparar agora lugar para vocês, para a terra da promessa. É isso que Deus quer revelar para vocês. Aqui estamos na terra da peregrinação. Vocês estão passando por dificuldade, sofrimento, vocês estão vivendo situações adversas. Tem muitas coisas acontecendo na sua vida que você não entende. Apenas confie no Senhor. Confie, porque Deus está te preparando, mas é preciso que você tenha os seus olhos espirituais, os olhos da fé, porque nós nos desesperamos que os nossos olhos espirituais estão fechados. Apenas esses olhos do sentido físico, material, estão abertos, e quando nós estamos apenas com nossos olhos físicos abertos, o nosso foco não está no reino, o nosso foco não está em Deus, o nosso foco está nessa terra das peregrinações. E quando nós abrimos nossos olhos espirituais, que são os olhos da fé, independente da situação que vocês estejam, vocês não estão vendo essa terra de peregrinação. Seu foco vai estar no reino de Deus. É onde que Deus tem preparado um lugar para nós desfrutarmos, gozarmos de paz, tranquilidade, felicidade, prosperidade, tudo que está reservado para nós. É profundo, Silva, a palavra de Deus. É muito profunda. E quando a gente toma posse disso, há uma transformação na nossa vida. Quando nós assumimos, tomamos posse da nossa verdadeira identidade, tudo acontece, tudo se transforma. Eu falo que eu só não estou aqui descendo lágrimas de contentamento, de emoção, porque eu tenho que me segurar para levar a palavra até o final. Mas Deus tem revelado todos os dias para mim, gente. Eu estou trazendo a palavra, que eu estou sendo apenas instrumento. Eu sou, talvez, de todos vocês que estão aqui, eu sou menor em sabedoria, eu sou menor talvez em virtudes, em valores.
Mas Deus permitiu que eu passasse por tantas coisas na minha vida, para que eu pudesse estar aqui hoje, sendo apenas instrumento dele. Eu sou o menor, eu me coloco como o menor de todos vocês, simplesmente para que Deus possa me usar como menor para servi-los. Porque se eu pensasse que eu fosse muito grande, que eu estivesse acima de qualquer pessoa pelo meu conhecimento, que é muito limitado, Deus não estaria revelando isso aqui para vocês, não. A minha mente estaria muito embotada para poder entender a profundidade, viu, Silva? A profundidade da palavra de Deus. Aí eu me coloco aqui aberto. Eu não venho com frases feitas, eu não venho com estudos ali, já tudo anotado, vocês vão ver. Eu estou aqui, de frente do meu notebook, com a palavra de Deus aberta. Eu estou lendo aqui para que eu não fique cabeça baixa, para que eu tenha um acesso visual para vocês, mas não tem nada anotado aqui. O que eu estou passando para vocês está vindo de Deus, é revelação de Deus. Quando eu li essa palavra aqui, gente, eu falei, e viemos para peregrinar. Olha o que Deus me revela. Olha o que Deus me revela. Olha o quanto que é bom a gente colocar como canal de bênção, como ponte para levar aquilo que Deus, ou ser acesso para outras pessoas, daquilo que Deus quer revelar para o seu coração. Gente, eu estou aqui, como esse aqui no meu reino, não. Gente, comecem a ter essa atitude de grandeza no sentido, não é material, mas de grandeza espiritual, de reconhecer que somos filhos de Deus. Vocês são príncipes e vão lutando aí como Jacó lutou a noite inteira, de muito sofrimento, de muita angústia, mas não largou Deus, o anjo de Deus que estava com ele ali, até ele receber essa bênção e receber um novo nome de príncipe. Então vão guerreando aí até vocês colocarem no coração de vocês essa bênção, e toma posse quando ela chegar, vocês, e ela está chegando agora, porque Deus está revelando agora para o seu coração de uma forma muito forte, através da palavra dele. Tome posse, nós somos príncipes, nós somos herdeiros, mas não é desse reino, não é dessa terra, é de algo muito maior, gente. Por que contentar com tão pouco? As pessoas estão contentando com muito pouco. Você está recebendo o que você está dando, o pão que vem do céu, sim. É dando que você recebe. E eu espero que isso possa transformar a sua vida. Espero que Deus possa também continuadamente transformando a minha vida, e que eu nunca deixe de ser instrumento de Deus. Eu quero me aperfeiçoar no Senhor. Então busque também. Eu falo com vocês que muitas vezes na vida eu tive meus olhos espirituais fechados e focado só nas coisas desse mundo, só no sustento da minha família. Eu tenho essa responsabilidade? Eu tenho que ficar só na minha prosperidade, só na minha satisfação pessoal, no meu ego, no sentido assim, gente, eu tenho que ser o melhor aqui. Tenho sim. Olha, eu tenho que conquistar algo aqui para deixar para os meus filhos. Hoje eu entendo, e talvez eu tenha entendido isso lá atrás, mas eu estava muito com os meus olhos físicos dominando sobre meus olhos espirituais. O que eu tenho que deixar para os meus filhos não é só aquilo que eu conquistei de material, não, porque isso pode acabar. Mas o que eu tenho que deixar para os meus filhos é os meus exemplos, é Deus abrir os olhos espirituais dele. Todo mundo tem o seu tempo. Não adianta eu querer brigar com as pessoas, não adianta eu querer impor isso para as pessoas, como eu fiz quando eu comecei na vida do Evangelho. Deus abria minha visão para certas coisas, e eu queria empurrar isso para o coração dos meus pais, porque eu queria a salvação deles. Eu queria que eles entendessem a palavra. Mas não é pela força, é pelo Espírito Santo. Deus revela no tempo certo. Talvez eu vejo algumas filhas, talvez algum filho meu, não tão engajados, não tão ligados ao mesmo propósito que Deus tem colocado na minha vida, e com os olhos nas coisas ainda desse mundo, talvez no seu trabalho, talvez nas suas relações interpessoais.
talvez desenvolvendo um trabalho não tão vinculado às coisas de Deus, mas hoje Deus me faz entender que é no tempo dele. Jacó peregrinou, e na sua vida aqui ele vai continuar peregrinando na vida no deserto, aqui no Egito, mas ele tinha certeza que a terra da promessa dele já estava garantida. Independente do tempo que passar na sua vida, um tempo vai chegar para que você entenda isso, para que as pessoas entendam isso. E é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Então, o que cabe a nós continuar orando, fazendo a nossa parte. Os irmãos José estavam falando, olha, nossos pais peregrinavam, eram pastores, meus avós, meu bisavô, meu avô, meu pai, e nós continuamos como peregrinos, mas cuidando de ovelhas, independente de qual seja a geração da sua descendência. Por mais que a gente vai entender que continuaremos sendo peregrinos e cuidando do nosso trabalho, do nosso labor, mas é importante nós sabermos que há uma terra reservada para nós. Toma posse. Ai, que bênção, eu fico feliz de ver vocês já com essa mentalidade que tudo que vem de bênção nós temos que tomar posse. Muito bom você estar recebendo o que vocês. É muito bom. Maíra, Roseli, glória a Deus. Então, assim, tenha paciência, espera, abra os teus olhos espirituais. Sabe quando a gente vai no oftalmologista, a gente está enxergando mal, a gente tem que adaptar lentes para a gente passar a enxergar? Isso é um processo. Nós temos que passar por processos, por tratamentos, para que nós possamos adequar a nossa mente. Deus está fazendo isso hoje. É um processo. Mesmo que isso não aconteça da noite para o dia, mas vai chegar um momento que suas lentes, as lentes da sua visão espiritual vai estar tão apurada que você vai conseguir enxergar com tanta profundidade quanto Deus quer te revelar. E vamos continuar porque o tempo corre e a gente tem muito para poder falar. Então falou Faraó a José dizendo: teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito está diante de ti, no melhor da terra faz habitar o teu pai e teus irmãos. No melhor da terra faz habitar os seus pais e seus irmãos. Habite na terra de Gozém. Ou seja, naquela terra que José já tinha estrategicamente colocado a sua família, o faraó fala para José, dá posse dessa terra para José e sua família, para que eles possam habitar ali. Dá posse no sentido de que não, pode ficar nesse lugar, usufruir dessa região, que é uma região muito rica. Então o melhor de Deus está preparando para você nessa terra. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra da peregrinação, o melhor de Deus está por vir para a sua vida. Deus já preparou o melhor dessa terra, da terra das peregrinações, para que você não morra, para que você viva, para que seu propósito se cumpra nessa terra. Toma posse. E isso que Deus está revelando também ao seu coração. E se sabes que entre eles há homens valentes, os porá por maioria do gado sobre o que eu tenho. Outra coisa que Deus revela aqui: o faraó conhecia José, mas não conhecia seus irmãos. Mas pela vida de José, o faraó imaginou: se José tem essa sabedoria, é um bom administrador, tem sido um bom governador, é porque ele teve uma boa educação, que ele teve uma boa orientação. Então, tal como José, assim devem ser os seus irmãos. Então eu quero que seus irmãos também estejam administrando o meu gado, que possa cuidar também do meu gado, que possa ser colocado sobre esse negócio aqui no Egito, porque também eles vão fazer prosperar. Então, quando Deus abençoa alguém da nossa família, esse alguém, se ele tiver um coração aberto, ele vai abrir portas para toda a família. E ele passa a ser referência, luz, para mostrar da árvore que ele veio. Ele é fruto de uma árvore. E essa árvore dá frutos idênticos. Por exemplo, uma macieira, a árvore, né, que dá maçã aí, ela não vai dar laranja, ela não vai dar melancia.
Então, pela árvore conhecereis os seus frutos, mas são os frutos, são daquela árvore, daquela raiz, daquele tronco, daqueles galhos que está naquele lugar, que tira o sustento e que produz os mesmos frutos. Então, se José é assim, porque ele veio de uma árvore que dá frutos bons, então todos os frutos são iguais, não quer dizer que você é igual ao seu irmão, mas se você teve a mesma educação, se você tem a mesma orientação espiritual, mesmo que os outros irmãos ainda não tivessem tomado posse dessa identidade, que são filhos de Jacó, de Israel, filhos da promessa de Deus, cometeram muitos erros, mas aqui está falando, pela árvore se conhece os frutos. Então que você, irmão, que tem se destacado na vida, que tem tido um diferencial aí, que tem revelado seus dons, seus talentos, e as pessoas aqui têm reconhecido esses dons, talentos, sua capacidade, abre portas para os seus irmãos. Mesmo que eles ainda não estejam preparados, mas Deus vai prepará-los. Seja canal de bênção para a sua família. A palavra de Deus fala que o homem que não abençoa a sua família, olha, se você não olha para os seus, você vai olhar para quem? E você que é irmão, se você tem irmãos que está num propósito, irmãos que está num nível muito, vamos falar assim, num nível de desenvolvimento, de percepção, tome esse irmão como um modelo também para a sua vida, sem egoísmo, sem vaidade. Vê aquilo que ele está fazendo, que está fazendo prosperar, e modele. Que ele seja o seu mentor. E siga nessa orientação. Se Deus coloca pessoas dentro da sua família para ser modelo, para ser mentor para a sua vida, deixa de orgulho, deixa de bobagem. Seja ele o mais novo, seja ele o mais velho, seja ele do meio. Aproveite aquela sabedoria dele, aproveite aquele conhecimento dele para que você também possa prosperar. Mas infelizmente a maioria dos irmãos, quando vê o outro prosperando, começa a ter ciúmes, começa a ter inveja, começa a ter perseguição, começa a implicar. Mas aqui a palavra de Deus está revelando que esse irmão, que você possa usar a bênção dele, recebendo a bênção através dele, sem inveja, sem ressentimento, que você possa modelá-lo. Porque ele revela a sua essência, ele revela que a mesma criação que ele teve, você teve, da mesma árvore que ele veio, você veio. Então use isso. Talvez você está limitado, não é porque você não tem potencial, não é porque você não é uma boa pessoa, não. É porque talvez você ainda não se abriu para isso, de conhecer da boa árvore que você veio. Comece então a entender isso. Você pode estar na mesma condição que ele. Mas deixe seu orgulho, sua soberba, deixe seu egoísmo, deixe sua vaidade de fora. Porque quando você tira tudo isso, a sua visão se abre. E deixe que ele possa ser modelo para a sua vida. Deus tem um propósito para cada um. A graça de Deus sobre a vida dele não toma a sua graça. Então que isso sirva tanto para um quanto para o outro, tanto para aquele que está se destacando, que se abra para as possibilidades para o menor, no sentido que talvez está numa condição menor, que está dependendo de você. Mas que também você, que está vendo um irmão que está numa condição melhor, permita que ele possa te ajudar, que ele possa te orientar, que ele possa ser modelo para a sua vida. Que ele possa ser canal de bênção para a sua vida. E você seja canal de bênção para a vida da sua família. Ei, Soninha. Soninha, minha prima, eu amo, viu? Não, é minha irmã. Eu amo de coração, uma pessoa muito abençoada. Silva, toma posse. Soninha, abração aí no Valdecinho, todos aí. E que essa palavra de Deus possa impactar. A Sônia é mulher de Deus, de fé. A Soninha já passou por tantas situações nessa vida e hoje, mais do que nunca, ela está ali alicerçada na palavra. Ela e a família dela toda, seu marido. E isso para mim é de grande alegria. E eu espero ser canal de bênção para a sua vida, Soninha, assim como você tem sido canal de bênção para a vida de muitas pessoas. O filho dela agora acabou de formar para medicina, uma alegria grande para todos nós, e Deus tem abençoado. Vocês não sabem o que a Soninha já passou,
mas ela nunca desistiu. E Deus abriu os olhos espirituais dela e mostrou o que Deus tem preparado para ela. E assim como na terra das peregrinações ela passou por muitas dificuldades, teve altos e baixos, ela manteve firme fé e Deus honrou ela. Essa semana o filho dela formou em médico, e o filho dela é aquele filho, gente, aquela pessoa amorosa, aquela pessoa que está realmente assim como José, quer cuidar, quer proteger, quer dar o melhor. Então assim, o melhor que ela deu, preparou esse menino para ser o melhor aqui na terra, e é uma pessoa diferenciada, o Juninho. E ele já falou comigo, ele me chama de tio, nós somos primos, e eu tenho consideração assim como tio para a vida dele. Ele falou: tio, o meu sonho era formar, ter uma condição, como médico ele vai ter, para me poder agora cuidar da minha mãe, porque é a coisa mais rica na minha vida. Olha para você ver. E isso tem muito a ver comigo, porque para mim as pessoas que eu amo são a minha maior riqueza. Então, que seja exemplo também para a sua vida, filho. Que você possa continuar cumprindo aquele mandamento da vida da palavra de Deus, honrar seus pais. E essa é uma guerreira. Sonia é uma guerreira. Admiro demais. Viu, Sonia? Então vamos lá. Então falou o faraó a José, dizendo: teu pai e teus irmãos vieram a ti. Então a terra está diante de ti. Então eu porei por maioria dos gados sobre o que eu tenho. Então o próprio faraó entrega para seus irmãos todos os seus gados, para que eles possam cuidar e fazer prosperar. Se José estava fazendo prosperar na terra do Egito, estava fazendo com que o faraó tivesse mais recursos, estava ali cuidando do povo, não deixando o povo passar por dificuldades, por fome, e nem morrer pela miséria e pela sequidão da terra. Imagine então seus irmãos, vários Josés aqui junto comigo, me ajudando a prosperar. Assim foi a imagem, o que o faraó pensou. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou ao faraó. E Jacó abençoou a faraó. Olha para vocês verem. Faraó era o maior daquela terra. Olha para vocês verem a palavra de Deus. O faraó era o maior dessa terra. Mas quem abençoou, no sentido de menor, assim, em termos de poder sobre aquela terra, quem abençoou? Foi o faraó ou foi José? Ou foi Jacó? Jacó. Então Deus coloca, olha o que a palavra de Deus sempre revela. Deus escolhe aqueles que não são para confundir os que são. Então o reino de Deus, o maior é o menor. Então o menor aí, no sentido de hierarquia, de poder, o faraó estava acima. Mas quem abençoa? O menor. É preciso que nós nos coloquemos, como eu falei desde o início, como servos, como menor, que nós estejamos humildemente diante do Senhor, para que Ele possa nos usar para abençoar. Porque quando nós não nos colocamos nessa posição de servo, de ser o menor, quando nós colocamos nosso orgulho, nossa soberba, nossa inteligência acima da sabedoria de Deus, achando que nós somos autossuficientes, que nós não dependemos mais de Deus, que nós temos todos os recursos, na nossa soberba Deus não vai nos usar. Nós temos que estar com o coração aberto, nos colocamos como servo mesmo. Ali Jacó estava se colocando como servo, mas abençoando, ou seja, ele estava sendo canal de bênção de Deus para a vida do faraó. Então que nós nos colocamos assim, independente da sua posição que você esteja. Eu sou mais humilde. É aí que Deus quer trabalhar com você. É nessa posição de humildade que Deus quer usar você para poder abençoar outras pessoas. É com esse coração que Deus gosta de tratar. É com esse coração que Deus gosta é nesse coração que Deus gosta de habitar. Tira tudo aquilo que te impede a ser cheio de Deus, a sua soberba, a sua autossuficiência, o seu conhecimento, aquilo que você acha que te dá poder, seja o dinheiro, seja a sua ambição, e se coloque como servo, como humilde, como menor, aquele que realmente reconhece a soberania de Deus sobre a sua vida.
Deus é maravilhoso, você sempre foi o nosso guia para andarmos sempre na presença do Senhor, Soninha. Deixa eu continuar, terminar aqui a minha live, senão eu até emociono. Não, Soninha, Deus é o nosso guia. Eu sou apenas instrumento de Deus me coloco assim. Há muito tempo eu fiquei, talvez Deus revelou isso para mim há tempos atrás, e eu às vezes resistia porque tem coisas que a gente acha que com a nossa própria inteligência, com o nosso próprio poder, como eu tenho falado aqui, a gente vai conseguir superar. Eu consegui muitas coisas na vida, saí do nada, mas e tive muitas resistências por eu pensar talvez diferente. Talvez a cultura da sua família, gente, seja de festa, de bebidas, seja apenas de aproveitar essas coisas do mundo, enquanto muitos estão numa situação de estar curtindo a vida, de estar aproveitando. Isso aconteceu comigo. Eu passava horas e horas meditando a palavra de Deus, porque Deus tinha um propósito na minha vida. Eu me coloquei como menor. Inclusive, tem algo que eu gostaria de passar para vocês, que mais do que a gente cumprir esse roteiro aqui, é Deus continuar falando com vocês. Eu estava numa festa na casa do meu irmão, e ali todo mundo bebendo, todo mundo se divertindo, acho que era até Natal. E todo mundo divertindo, todo mundo aproveitando, bebendo mesmo e tal. É questão cultural, às vezes, a gente, para se alegrar, a gente beber e coisa e tal. E eu nunca bebi, eu nunca fui de beber. Eu não consigo beber. E o que eu estava fazendo enquanto as pessoas estavam ali só na bebida? Eu estava na mesa com a palavra de Deus escutando. E muitos apontando o dedo para mim, me criticando, me julgando por eu estar ali no momento que deveria ser um momento de diversão, eu estava com a palavra. Não que você não tenha que se divertir, se alegrar junto com os outros, com sua família, você tem que se alegrar. Mas eu estava com tanta sede da palavra de Deus, que eu não largava de forma nenhuma, até nesses momentos. Então eu estava ali, às vezes presente, em alguns momentos, e algumas vezes estava na presença de Deus, buscando o Senhor. E o irmãozinho da Sônia, do Emar, meu primo, toda a vida tive como irmão também, ele estava lá bebendo e já estava um pouco alegre com isso, e ele ficou olhando de lá, e ele fala para mim, ele revelou para mim depois, que estava bebendo, e falou: gente, olha como que o Wellington é um cara assim, entre aspas, assim, não foi a intenção dele falar, antissocial. Enquanto todos nós estamos aqui divertindo, ele está ali, olha que coisa, tipo assim, está totalmente fora do contexto esse cara. E toda a vida eu me senti fora do contexto da minha família. Eu falo assim, revelo, porque eu não... E quando a Soninha, minha prima, fala isso para mim, como uma referência para ela, e isso para mim é transformador, porque eu me senti como estrangeiro. Toda a vida eu me senti como estrangeiro dentro da minha família, porque eu era um cara chato, aquele cara chato no sentido assim, as pessoas gostavam de farra, de festa, de coisa, e eu assim, sempre na minha, porque aquilo não me enchia, não me preenchia. Eu amo minha família, eu gosto de estar na minha família, mas eu gostava de estar na minha família também do meu jeito. E é importante que você aceite os seus como eles são, gente. Não é pelos gostos, não é pelos costumes, não, mas pelo que eles são. Valoriza as pessoas pelo que eles são. Não é porque ele não bebe, não é porque ele não farreia, não é porque ele não dança, não é porque você tem que excluir, isolá-lo. E muitas vezes eu me sentia assim, excluído, isolado da minha família, e isso me fez sofrer muito. Sempre assim na família tem aquelas predileções pelos gostos, né? Porque você aproxima mais, e isso foi muito ruim para a minha vida, porque eu sofri muito com isso, porque eu queria sempre incluir as pessoas na minha vida, e às vezes eu me sentia muito excluído. O olhar das pessoas não estava sobre mim, mas estava sobre outras pessoas. Não é porque eu queria o centro, foco, mas é porque realmente eu nunca me senti como uma referência, e eu não queria também ser referência para ninguém, no sentido de, para eles, eu era só mais um. Sempre eu tive essa impressão que era só mais um. Aquele cara chato, aquele cara quadrado, aquele cara que só vinha perto das pessoas, às vezes para falar de Deus, e muitas vezes não é o que as pessoas em determinadas situações querem ouvir. Inclusive uma vez nós estávamos programando para ir para a praia, e uma cunhada minha virou para mim e falou: nós podemos ir, mas
deixa esse negócio de ficar pregando, de ficar falando, vamos nos divertir, vamos aproveitar. Se for para ir, nada de ficar com esse trem chato, de ficar... Eu sei, cada um tem seu tempo, mas eu tinha prazer, eu queria, eu tinha tanta sede, tanta vontade que minha família comungasse também dos meus gostos, de que eu sei que muitos comunguem, que são uma família abençoada. Mas enfim, voltando lá para o que eu estava falando, aí o Demazinho, irmão da Soninha, disse que ele, olhando assim, falou, já estava ali naquela alegria, divertindo, e comentou com as pessoas, com meus parentes lá, o quanto que eu estava sendo bobo, né? Entre aspas, assim, de todo mundo aproveitando, e só eu ali lendo a palavra e estudando a palavra. Aí ele diz que de noite ele não conseguiu dormir, que Deus tocou tanto no coração dele, que ele fez uma reflexão tão profunda sobre aquela atitude, sobre aquilo. Ele falou, gente, mas por quê? Todo mundo divertindo, o Eriston ali lendo a palavra. Nossa, não faz sentido. E Deus tocou e falou tanto no coração dele naquela noite. E no outro dia, sabe o que aconteceu? Ele veio perto de mim e falou tudo que ele tinha pensado de mim, tudo que ele tinha, que estava no coração dele. E ele me pediu desculpa e falou, Eriston, você mudou a minha vida. Mas não fui eu que mudei a vida dele. Foi ali os exemplos, aquilo que Deus colocava no meu coração. Eu estava sendo apenas reflexo da presença de Deus naquele lugar, buscando a palavra de Deus. E eu queria levar, mas eu estava fora do contexto, eu estava ali como um estrangeiro naquele lugar. Mas sabe o que aconteceu na vida desse menino, do Demazinho? Ele, para mim, e ali na região onde ele habita hoje, é um dos maiores pregadores da palavra de Deus. Gente, a transformação que Deus fez na vida desse menino, do Demazinho, é um trem impressionante. É um trem fora do normal. O cara tem uma palavra, o cara tem Deus usa ele de uma forma tão grandiosa, lá onde que ele está, na terra das peregrinações, onde ele está, hoje ele está em Jaíba. E a gente sempre ficava conversando, trocando ideias. Então, a partir desse dia, ele falou, Eriston, você ali me impactou de uma tal forma. Talvez no primeiro momento eu te critiquei, eu te julguei, eu zombei de você, eu ri de você, juntamente com alguns ali que estavam. Mas de noite Deus me incomodou tanto, que hoje eu estou aqui para te pedir perdão, pedir desculpa. E estou aqui para falar que o seu exemplo, o que Deus ali no meio da multidão, você ali esquecido no seu cantinho, pessoas te criticando às vezes pela sua atitude, e você está divertindo, você estava lendo a palavra de Deus, aquilo foi exemplo. E Deus me incomodou de tal forma, e eu quero viver essa vida, eu quero ter essa vida, eu quero ter comunhão com Deus. Então, Demazinho, se você estiver aí escutando, meu cara, nunca deixe esse propósito. Deus te levantou naquela noite, Demar. Deus te incomodou naquela noite para você continuar sendo quem você tem sido diante da palavra de Deus, ser instrumento dele. São muitas coisas do mundo que vêm para encher a nossa mente, são muitos os projetos que nós criamos nesse mundo, mas Deus tem um projeto para a sua vida. E eu me alegro com as palavras da Soninha, porque ela mostra para mim que tudo valeu a pena. Não no sentido assim, eu não quero ser referência, mas eu quero ser luz, eu quero ser instrumento de Deus para a vida das pessoas. Então, quando eu falo assim, eu queria um pouco de atenção, não, eu queria que as pessoas me percebessem, para que elas pudessem perceber aquilo que Deus estava fazendo na minha vida, para que eu pudesse ser também esse reflexo de Deus para a vida deles. É nesse sentido. Eu queria me sentir aceito, incluso, dentro do meu jeito de ser, sendo talvez, que eles falavam religioso, mas hoje eu vejo que você que religião, gente, não salva. O que salva é isso aqui. As pessoas me perguntam, qual religião você é? Eu sou cristão, eu quero refletir a imagem de Cristo aqui na terra. Sou imperfeito, sou falho, vou errar muitas vezes, mas eu sei que Jesus levou os meus pecados e que eu tenho que assumir essa identidade como filho de Deus, para que eu não peque mais, para que eu não erre mais. E eu tenho que meditar na palavra de Deus dia e noite, gente, para que eu não fraqueje, para que eu tenha como manual de vida, para que isso esteja muito arraigado como crença de identidade, de que eu sou filho de Deus e não um pecador, para que eu assuma essa identidade. E eu assumindo essa identidade, eu não vou errar mais. Mas eu fico muito feliz de saber que eu reflito a imagem de Cristo, e que essa imagem de Cristo que reflete em mim tem mudado muitas vidas, que mudou a vida do meu primo, que acaba sendo uma luz para o caminho da minha prima que está aí. Então,
Deixe, doutora, Deus continuar te usando como instrumento dele. Amém. Então possa. Amém. Você foi separado. Amém, amém, amém. Então assim, é com muita alegria que eu percebi, eu recebi aquela mensagem do meu primo e sabia que Deus tinha tocado ele através do meu exemplo. Então não são palavras, gente, não são atitudes de você simplesmente querendo impor. Se eu fosse lá e quisesse impor a palavra para o meu primo, talvez não teria surtido o mesmo efeito. Então é pelos seus exemplos, é pela sua atitude. A nossa atitude fala mais do que 1000 palavras. Então se permita ser reflexo de Deus aonde você está. Se permita ser espelho para revelar Cristo onde quer que você está. Mais cedo ou mais tarde, as pessoas vão reconhecer quem você é. E por que você é assim. E por que você se sente estrangeiro. Às vezes a gente se sente deslocado no lugar onde que a gente está. Gente, não fica achando que você é o pior. Assim como muitas vezes eu tive sentimento de tristeza, de angústia, por ninguém perceber ou perceber quem eu realmente sou, ou até valorizar isso, porque eu queria me sentir aceito, queria que as pessoas percebessem que eu não sou diferente delas, que eu sou da mesma forma que elas, no sentido assim, que eu estou dentro da família, dentro do contexto, mas que eu tenho os meus valores, e os meus valores não estão associados àquilo que eu faço como para diversão, mas assim, estão aqui dentro de mim, como eu me percebo, como que eu quero viver a minha vida, como eu quero ser como cristão. Eu acho que o maior de tudo é você perceber e entender isso, que nós podemos refletir a imagem de Cristo aqui na terra. Soninha, você sempre será a nossa referência mediante a palavra de Deus. Amém, Soninha. Amém, 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 amém. É isso aí, gente. Tá? Que você não se coloque como referência, como um ser humano com seu conhecimento, com seu poder, com sua força, com seus gostos, com seus costumes, com aquilo que agrada a todo mundo, mas que você seja referência como filho de Deus, como eu tenho falado sempre aqui, que você possa ser reflexo daquilo que Deus quer para você nessa vida, daquilo que Deus quer revelar através de você. Nós nos colocamos apenas como servo, como instrumento de Deus. E continuando, Jacó abençoou Faraó e saiu da sua presença. E José fez habitar a seu pai e seus irmãos e deu-lhes possessão na terra do Egito, do melhor da terra de Ramessés, como Faraó ordenara. E José o sustentou de pão seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. E não havia pão em toda a terra. Então até aqui, gente, nós vamos nos permitir continuar essa palavra, Gênesis 47 amanhã, porque Deus, eu creio que hoje Deus revelou muito para vocês. Aqui nós já vamos ter uma nova passagem. Até aqui fala, no versículo 12. E José sustentou de pão seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. A família de José prosperava, se multiplicava, crescia. Enquanto José foi governador ali no Egito, ele sustentava de pão. O pão. Eu quero ser, Soninha, assim, essa pessoa aqui em oração, que na busca do Senhor, que eu possa sustentar espiritualmente todos aqueles que se chegaram, que possa sentir Deus em mim, que possa ser alimento através das minhas palavras, as palavras que Deus coloca na minha boca, as palavras que Deus revela para mim, porque nada vem de mim, viu, gente? Nada vem do meu entendimento, tudo vem do entendimento do coração de Deus. Eu apenas me abro como servo para que eu possa fluir essa bênção sobre a sua vida. Então, nunca interprete de uma forma diferente como eu me coloco. Eu não quero ser o maior, não quero ser o melhor, eu não quero ser o centro da atenção. Eu quero que Deus seja o centro da atenção, e eu quero que Deus me use como espelho para refletir a imagem dele aqui na terra. Eu quero que as pessoas me reconheçam como filho de Deus. Eu quero que as pessoas me reconheçam não pelos costumes dessa terra, mas pelo costume do reino dos céus. E isso é poderoso quando a gente se coloca nessa posição, mesmo que as pessoas ainda não reconheçam, te critiquem, te julguem, riam de você, mas Deus tem um tempo certo para cada um, e Deus vai te usar, seja pelos seus exemplos, seja por você ser instrumento, canal de bênção,
te colocando como servo, assim Deus fará na sua vida, para que você possa ser o sustento para muitas pessoas, o sustento no sentido de alimentar as pessoas com a palavra, através dos seus exemplos, de você fazer a diferença aqui nessa terra. Glória a Deus, toma como posse, Deninha, outra prima que eu amo de paixão, irmã da Soninha, do Demazinho. Beijão no coração, família, amo demais. Se minha família soubesse o quanto eu os amo, o quanto eles são importantes para mim, o quanto que eles são a minha estrutura, porque para mim o que mais tem valor são as pessoas, viu gente? Eu falo com vocês de coração, o que mais tem valor para mim são as pessoas. Por mais que eu não sou muito visto, no sentido assim, de ser buscado algumas vezes, mas eu estou sempre vendo, percebendo, porque para mim eles são muito importantes. Tudo que eu sou hoje vem ali das minhas origens, da educação do meu pai, do que ele fez por mim, pelos nossos irmãos, minha mãe, meus irmãos, que eu amo de paixão, que é a minha vida, minhas filhas, minha esposa, enfim, aquilo que Deus me deu como bênção, eu recebo e eu coloco sempre isso como referência, como base para a minha estrutura. Se você tem uma família que serve como base para a sua vida, como estrutura, você vai ter inspiração, motivação para sempre levantar da cama, para você a cada dia buscar ser melhor. E eu busco ser melhor a cada dia para ser esse modelo, para ser esse exemplo, para ser esse espelho de Deus aqui na terra, para refletir a imagem de Cristo aqui na terra. Então que você busque assim também, viu? Que você busque estar sempre na presença de Deus, para que Deus possa trabalhar em você, para que você possa cumprir o propósito dele aqui na terra. Eu agradeço vocês enormemente, que Deus abençoe. Nós vamos ficando por aqui, aleluia, glória a Deus, recebo, Silva, vamos ficando por aqui, e a partir do versículo 13, nós vamos continuar amanhã. Quando eu iniciei o meu propósito, eu iniciei pensando, vou ler a Bíblia toda durante o ano, mas Deus me revelou, não é simplesmente levar quantidade. Eu quero revelar a essência da minha palavra às pessoas. Então me perdoe se talvez até chegar no final do ano a gente não tenha cumprido aquilo que inicialmente era nosso propósito, de só ler a palavra de Deus. Eu estou buscando não apenas ler, contextualizar, mas ser fonte, canal de bênção para a sua vida, deixando que Deus fale através de mim, e que Deus me ilumine e traga essa inspiração, para que possa revelar e levar aquilo que Deus quer falar no seu coração. Eu acho que mais do que quantidade, nós buscarmos quantidade, nós buscarmos qualidade, né? Que Deus possa nos usar dessa forma, da forma que Ele achar melhor. Eu estou aqui e para fazer a vontade dEle, não a minha vontade. Talvez inicialmente meu coração seria ler a palavra de Deus, colocar esse propósito em um ano, vamos ler toda a Bíblia, mas não adianta também você ler toda a Bíblia se isso não impactar na sua vida, se isso não trazer um significado, um sentido para o seu dia a dia, se Deus não falar com você todos os dias através da palavra dele. Então o que Ele quer fazer é isso, é falar todos os dias ao seu coração. Vamos orar então, pedir ao Senhor que nos dê entendimento, que continue colocando no nosso coração aquilo que Ele quer revelar a cada um de nós. E me perdoe, gente, se em alguma expressão, se em alguma palavra eu talvez não soube transmitir, fui limitado em algum sentido aí, mas tudo que eu quis fazer é simplesmente ser canal de bênção para a sua vida, e sempre recebe e tome posse daquilo que Deus tem para a sua vida. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, oremos, nós te agradecemos por mais um dia, Pai. A cada dia o Senhor nos revela algo grandioso, a cada dia o Senhor fala mais ao nosso coração, a cada dia o Senhor coloca sobre a nossa mesa do café da manhã o maná que vem do céu, a Tua palavra, que nos sustenta espiritualmente, que nos faz a cada dia nos alimentar com alegria e ficarmos saciados, mas sempre querendo mais e mais e mais, Senhor. Que o Senhor possa continuar falando ao coração de cada pessoa, que nesse mundo, nessa terra, nós somos apenas peregrinos, que o nosso reino não é aqui, que nós estamos apenas de passagem. Que não adianta juntar riquezas, bens materiais, fortuna, buscar fama, sucesso,
porque aqui nós somos apenas peregrinos. Nós temos que sim buscar ser o melhor, buscar fazer o melhor, mas primeiramente buscar o teu reino, porque a tua palavra fala buscando o reino de Deus, buscando a Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas. Que nosso foco não esteja no dinheiro, não esteja na fortuna, não esteja no sucesso, mas esteja no Senhor Jesus Cristo. E quando nós buscamos em primeiro lugar a Deus, com certeza Deus nos abençoará em todas as outras áreas, e não estaremos vazios de Deus, mas estaremos com o nosso espírito cheio, porque não adianta nós ganharmos o mundo se perdermos a nossa alma. Então é preciso que nós possamos ganhar a nossa alma, é preciso que nós estejamos na presença de Deus, nos alimentando todo dia do Espírito de Deus, para ser referência e luz para os nossos caminhos, para que nós possamos refletir a imagem de Deus aqui na terra, e quando assim o fazemos, Deus continuadamente estará conosco, nos abençoando, revelando e trazendo bênçãos, e cada vez que Deus possa trazer mais bênçãos sobre a sua vida, e cada vez que Deus te abençoar, que você possa tomar posse disso e trazer para si, e que ninguém tome aquilo que Deus te deu, que é a sua posse, que é possessão sua. Que nós possamos, Deus, continuadamente estar na tua presença, valorizando cada bênção que o Senhor nos dá, seja da nossa família, seja dos nossos filhos, seja da nossa esposa, do nosso marido. Todos eles são bênçãos, porque o Senhor permitiu que eles estivessem nas nossas vidas, para revelar, para falar, e para que nós pudéssemos ser canal de bênçãos também para a vida deles. Que assim seja, amém. Que vocês possam ter um dia abençoado na presença de Deus. E assim nós encerramos e concluímos mais um propósito de fé, 365. Vai lá, gente, no nosso canal do YouTube, e assista a live de ontem. Eu acho que foi bênção, eu tenho certeza que foi. Hoje eu recebi muitas mensagens. E se inscreva, acione o sininho lá e compartilhe, gente. Vamos fazer com que essa palavra chegue na mesa de muitas pessoas. Vamos formar essa corrente para ser instrumento, alargar a ponte, onde as pessoas possam ir de encontro com a palavra e receber, e sentar com a gente todas as manhãs, às 6 horas da manhã, e ao domingo, às 8 horas, para poder se banquetear com esse pão, com esse maná que Deus coloca em nossa mesa, todos os dias, às 6 horas da manhã. Fique ligado aí, porque tem muito mais de Deus para a sua vida. Um abraço, um beijo no seu coração, e ficamos por aqui. Até mais.